eu sou a professora Derileuza do Senac Aclimação. Sejam bem-vindos ao módulo 4 de bolos caseirinhos do curso de bolos de receitas Nestlé. Essa é a aula de bolo de fubá com goiabada. Hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de fubá com goiabada, para ele ficar úmido, delicado e bem estruturado. Nós vamos usar o chamado método cremoso. Não sabe o que é? Relaxa, que é fácil e eu garanto que até o final da aula você vai estar dominando essa técnica. Nossa massa vai levar também leite moça, leite e cubinhos de goiabada, para deixar tudo ainda mais saboroso. Vamos começar? Vou começar pela massa. Vou estar utilizando manteiga para essa massa. Essa é uma massa clássica, né, de fubá aí. Porém, vocês poderiam estar trocando aqui a manteiga, que vai ser aquela massa de liquidificador. Então, lembrando, estou usando gordura, uma quantidade grande. A gente tem uma massa considerada uma massa cremosa, quando eu adiciono uma quantidade maior de gordura. Estou utilizando nessa a manteiga. Então, ideal temperatura ambiente, e quando eu estiver utilizando a manteiga e ela está em estado sólido, legal utilizar a batedeira. Porém, eu poderia também fazer no liquidificador, né? E aí eu vou derreter a manteiga para fazer essa massa, ok? Então, primeiramente a manteiga. O ideal, quando vocês forem utilizar a manteiga para fazer essa massa, deixa ela bater um pouquinho, dar uma airada, para depois vocês acrescentarem os ovos. Bom, a manteiga aqui já deu uma airada, né? Já tá bem mais macia, ó, mais airada. Então, vou adicionar os ovos. O ideal é adicionando os ovos aos poucos, não de uma única vez. Bom, agora já temos aqui a nossa textura cremosa, né, com a manteiga, os ovos e o leite moça. Vou adicionar os secos e o leite logo em seguida, para hidratando, né, o fubá. O fubá, como ele é muito seco, vocês podem dar uma hidratada com água morninha antes de vocês adicionar, assim a sua massa vai ficar mais fofinha ainda. Se vocês usarem farinha de milho em flocos, essa massa ela vai ficar mais fofinha. Então dá para vocês substituírem o fubá. Outra opção também é fazer o bolo de milho, que fica uma delícia. Então vocês podem usar o milho de lata ou o milho fresco mesmo, aqueles que é congelado, né, porque ele ali tá no natural, e bater e adicionar aqui a massa. Fica uma delícia também um bolo de milho cremoso, bolo de fubá cremoso, né? Então dá para vocês dar outra textura também para a massa de vocês. Vou adicionar a farinha peneirada. Importante peneirarem a farinha. O ideal é sempre fazer a mistura de duas farinhas, né? Usando aí a farinha de trigo e fubá, porque senão ele fica muito seco. E outra dica aqui é vocês acrescentar erva doce, né? Que combina bastante aí com o bolo de fubá. Aqui na nossa não temos, mas se vocês quiserem adicionar, dar um saborzinho a mais aí com a erva doce, vai ficar uma delícia. O fermento. Vamos deixar misturar um pouco, depois eu já venho adicionando o leite. Massa pronta. Envolveu muito bem os ingredientes secos, principalmente a farinha. Está pronto, não deixa batendo muito tempo, senão essa massa desenvolve o glúten. Tá? Então, trabalhe o mais rápido possível depois que vocês, né, tiverem acrescentado a farinha de trigo. Massinha pronta. Agora vamos para a montagem do nosso bolo. Já montei aqui meu mise en place, né, como eu vou fazer a montagem. Então, tem uma forma, eu escolhi essa. Ela tem vários detalhinhos, ela tá bem detalhada, coraçõezinhos. Então, é o ideal vocês pincelarem bem aqui, se for passar manteiga, né, para você passar farinha de trigo, né, untar. Outra que eu vou estar utilizando aqui, ó, como eu vou dividir a minha massa, são essas forminhas, que tem de vários tamanhos no mercado, né, que elas são descartáveis. Aí não preciso untar, é direto, não preciso, né, enfarinhar, nada disso, tá? Então, é direto aqui nessa forminha. E tem
a tampa. Então vocês vão encontrar com tampa, sem tampa, mas isso aqui já protege, né, o seu bolinho e fica lindo, né? Ó, uma embalagem que já protege, que já é alta se você for fazer alguma cobertura. Então vale a pena, né, ver uma embalagem correta para vocês colocarem os bolinhos de vocês. Dica: faça e venda. Invista no atendimento de qualidade e personalize as suas embalagens, que dará mais confiança aos seus clientes. Para esse bolo, iremos colocar pedacinhos de goiabada no meio da massa. Então, aqui eu tenho a goiabada que já está cortada, um pouquinho de farinha de trigo, né? Então a gente tem que passar esses pedacinhos. Isso ajuda o quê? A goiabada não descer, né? Então ficar tudo lá no fundo. Goiabada prontinha. Agora vamos colocar um pouco da massa. Colocar pedacinhos agora da goiabada. Aqui você pode determinar também até a quantidade, quer mais, quer menos. Pode fazer também 2 camadinhas, né? Então eu coloco agora um pouquinho mais de massa. Então vou cobrir essas e coloco mais um pouquinho de goiabada. Tô colocando mais, aí, né, acaba ficando com bastante pedacinhos de goiabada. Ó, vou cobrir com mais um pouco. Agora eu vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutos. Dependendo do tamanho do seu bolinho, esse tempo será menor, né? No caso, esse daqui vai ficar aproximadamente uns 25 minutos. Uma dica é que vocês também podem assar esses bolinhos na air fry. No caso aqui, como eu tenho a minha forma, que ela é vazadinha, né, com esses corações, eu vou preencher, né, o coração com essa calda de goiabada. E também outra opção para vocês é cortar a goiabada. Então eu coloquei aqui, eu cortei a goiabada fina, peguei um cortadorzinho em formato de coração. Isso vocês vão encontrar vários formatinhos no mercado, coração, flores, e vocês podem decorar com a goiabada. Tá? Então aqui eu cortei corações, que eu vou decorar também os pequenos e tal. Ou somente o que eu vou fazer no outro? Vou só polvilhar o açúcar, vocês podem polvilhar aqui o açúcar de confeiteiro, açúcar impalpável. E aí coloca esses corações em cima, né? Que isso já também representa de que sabor é o seu bolo aí, né? Que contém a goiabada. Então fica bem legal. Bom, para eu conseguir preencher aqui melhor, eu coloquei, né, a calda aqui de goiabada no saquinho de confeitar, né? Então fica mais fácil da gente estar preenchendo esses espaços, ó. Ó, tá prontinho. O que a gente pode estar fazendo aqui? Polvilhar um pouquinho do açúcar de confeiteiro para dar uma quebradinha, ó. Prontinho. Então, assim, super vale investir nessas forminhas detalhadas, que às vezes isso vai dar, né, aquele toque todo especial nos bolos de vocês. Bom, aqui para esses bolinhos, eu vou só colocar um coraçãozinho. Então, a gente pode pegar, pôr um pouquinho da goiabada aqui, da calda, e a gente cola um coração. Bolo prontinho. Aqui vocês podem estar amarrando uma fitinha, né? Peguei esse bem
bem rústico mesmo, ó, que dá um acabamento bonitinho. Mas pode ser uma fitinha aqui também, ó. Ó, esse daqui eu vou colocar uma volta. Então, a gente pode, sempre que for colocar um tecido em volta, vocês podem proteger com papel manteiga, né, para não ficar direto o tecido. Como também vocês podem estar colocando acetato, né, tem várias, né, larguras, né, espessuras no mercado, que isso vai proteger, né, para você não ter o bolo aí em contato direto com o tecido. Então, pode ser o papel manteiga ou vocês usarem aí o acetato. Estão prontos. Dá para vocês capricharem bastante aí nas embalagens também, que hoje já tem embalagens super legais para vocês protegerem, né, um bolo inteiro. Tem as mais simples e tem as mais sofisticadas também. Dica Fácil Venda. Se você quiser saber mais sobre precificação, assista a aula 4 do curso de Páscoa. Bolos prontinhos, é só usar a sua criatividade aí e caprichar nas embalagens e boas vendas!